Boa noite. A paz do Senhor. Amém, meus amados. Para mim é um privilégio e ao mesmo tempo uma responsabilidade muito grande em poder ministrar a palavra de Deus. E eu tenho certeza que nessa noite, eu e você, vamos ser ricamente abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém? Se você crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. O tema da nossa palavra dessa noite, queridos, chama-se que Deus sempre cuida de nós. Eu quero que você abra comigo, se você trouxe a sua Bíblia, para o livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 a 34, amém? Deus cuida de nós, queridos. Nós vivemos num tempo de luta, de dificuldades, queridos. Mas como falou aqui o pastor Gildo, o salmista falou, o Davi, nunca ele viu um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Porque Deus cuida de nós, Deus cuida de mim, Deus cuida de você, queridos. Mesmo que você talvez não atente para isso, mas Deus está cuidando de cada um de nós, dia a dia, passo a passo, só que muitas vezes nós não percebemos. Então fala o seguinte, a palavra do Senhor: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da vossa vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitar de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã fará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Quem falou isso, queridos? O Senhor Jesus. Irmãos, Jesus está falando aqui para nós, que eu quero bater nessa tecla, sobre a preocupação. Eu sei que muitas vezes, querido, é a natureza do ser humano andar preocupado. Jesus está falando aqui de coisas básicas da nossa vida, em relação ao alimento, em relação às vestes, em relação com o dia de amanhã. E a preocupação, na verdade, queridos, nada é do que eu posso te garantir, baseado na palavra de Deus, que é um pecado. Porque o Senhor Jesus falou, não vos preocupeis. E nós, às vezes, andamos preocupados demais, queridos. E como eu falei, isso são as coisas básicas.
Então o Senhor Jesus está falando o quê? Olhe para os pássaros, olhe para os lírios, eles trabalham, eles ajuntam em celeiros, eles plantam, eles colhem, não, querido, mas quem sustenta? É o nosso Pai Celestial. Ele fala o que para nós? Homens, no geral, homens e mulheres, de pequena fé, querido. Como eu falei, Deus cuida de nós. E quando o Senhor fala, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, queridos. Porque a preocupação, na verdade, irmãos, ele rouba a nossa paz. Jesus fala aqui, não andeis inquietos. A pessoa preocupada, ela vive uma vida inquieta, queridos. O que é que a pessoa preocupada geralmente faz, queridos? Ela não consegue dormir direito, ela não consegue se alimentar direito, queridos. Até quando vai orar, querido, às vezes está preocupado demais, faz uma oração pensando nas coisas. Eu sei que muitas vezes não é fácil para nós, querido. Imagine alguém que tem um boleto para pagar amanhã, não tem só metade do dinheiro. É energia vencendo, é o aluguel vencendo, é a prestação de um carro vencendo. Mas o que Deus está falando, querido, para nós, temos que confiar em Deus, querido. Temos que colocar Deus em primeiro plano nas nossas vidas. Temos que deixar Ele nos direcionar. Eu sei que essas coisas vêm, eu creio, até para testar a nossa fé, a nossa paciência, mas nós temos que confiar mais em Deus e acreditar mais em Deus, queridos. Então, primeira coisa que eu coloquei aqui, queridos, qual é a preocupação do homem? É com que vai se vestir, queridos. É o aniversário de alguém, casamento, eu não tenho roupa, eu vou emprestar, vou alugar. É uma preocupação, queridos. A próprio alimento. Nós estamos passando por um deserto, querido, todos nós, que é essa pandemia, querido. Você sabe que eu lá em Santarém, aqui ainda não tem muito contato, mas eu vi pessoas, irmãos, literalmente preocupadíssimas, de não sair de casa, nem querer tocar na mão, queridos. E a pessoa lá com luva, sério, pastor Gildo, com máscara, assim, aí eu medo, não posso receber ninguém em casa, aquele medo, queridos. Claro que nós temos, queridos, que confiar em Deus, ter o zelo, mas a nossa confiança maior, queridos, é em Deus. A nossa confiança tem que ser em Deus. Você, se não pegou o coronavírus, nem vai pegar. Nós temos, claro, ter o cuidado, mas a nossa fé, querido, a nossa confiança é em Deus, para que isso não venha acontecer, nem com nós, ou com nossos familiares, queridos. E pessoas vivem preocupadas, queridos. Pessoas preocupadas. Então, queridos, o que a preocupação pode causar nas nossas vidas? Pessoas vivem estressadas, queridos. A pessoa preocupada demais, ela vive estressada. Eu estou te dizendo, a pessoa não consegue sentar ao redor da sua mesa, tomar aquele cafezinho sentado, ou almoçar, ou jantar, querido. Ela pega o café e fica andando, vai para lá, vem para cá, está pensando. Eu estou te dizendo, a preocupação causa isso. É errado a pessoa ficar preocupada? Eu te digo que sim, querido, porque isso mostra uma deficiência nossa, falta de confiar mais em Deus, querido. Levar para Deus as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Você quer que Deus faça um milagre no seu marido, na vida do seu marido, na vida da sua esposa, dos seus filhos, que Deus abra as portas, queridos? Temos que ficar preocupados, nós temos que confiar em Deus, que no tempo de Deus as coisas vão fluir, queridos. Essa tem que ser a nossa alegria, queridos.
E depois, querido, as pessoas ficarem estressadas, vivem cansadas, desanimadas. Tem pessoas que pensam em retroceder, queridos. Acho que Deus esqueceu, que Deus abandonou. E agora, Senhor, eu tenho sido fiel na minha oração, eu faço jejum, eu sou fiel no dízimo, mas eu não vejo as portas se abrirem. E a pessoa fica às vezes até questionando Deus, queridos, porque ela fica desanimada. Às vezes a pessoa não tem nem vontade mais de vir para a igreja. Eu estou te dizendo. É a célula, a reunião da célula. A pessoa não quer ir porque está desanimada, queridos. Mas o que causa isso? A preocupação, queridos. Parece que as coisas não estão fluindo mesmo. Parece que as portas não estão se abrindo. E eu te falo uma coisa, querido, mais grave que isso, que a preocupação, devido a pessoa não dormir direito, porque está preocupado, devido a não se alimentar direito, porque está preocupado, causa o estresse, o cansaço e o desânimo. E outra coisa, queridos, que dizem as autoridades desse ramo, que é a doença do século, a depressão. Porque leva-se assim, se a gente não tiver cuidado, queridos, com as nossas vidas e as pessoas que vivem ao redor de nós, é fácil. Se você não der uma palavra de Deus para ela, querido, uma palavra de ânimo, ela acaba às vezes, irmãos, entrando nisso, queridos. Preocupação demais. Você lembra de Marta? A pastora Raia até falou aqui uma pregação dela, de Marta e Maria, né? Imagine você, se o Senhor Jesus chegasse na sua casa hoje em pessoa, aí você ia querer fazer igual Marta mesmo. Vou fazer aqui uma feijoada gostosa, uma galinha caipira, hoje eu arrumo a casa e querer fazer tudo isso, fica preocupado. E Marta faz o que, queridos? Ela vai para o Senhor e reclama. Não se importa que a Maria venha me ajudar, eu estou sozinha fazendo tantas coisas. E que o Senhor falou para ela, quem lembra? O Senhor fala o seguinte: Marta, Martas, anda inquietas com tantas coisas, anda preocupadas com tantas coisas. Uma coisa, porém, te basta. O que é, querido, essa coisa? É ir para Deus, querido. É sentar aos pés do Senhor Jesus, querido. Eu sei, irmãos, que nós somos seres humanos. E se a gente não vigiar, a gente acaba levando uma vida preocupada. Eu estou te dizendo. Até o pastor, meu Deus, a igreja não está crescendo. Ô Senhor, queridos. Não estou dizendo que é o caso do pastor Gildo, não. Eu creio que sei que vai crescer aqui em nome de Jesus, e muito. Mas às vezes, irmãos, o diabo acaba jogando as setas maléficas nas nossas mentes, queridos. Imagine você que tem espalhado os currículos e até agora nada. E a pessoa pensa em desistir, talvez, queridos. Persevere, querido. Eu li, se Deus cuida das aves, cuida dos lírios, quanto mais de nós. O que é que tem mais valor para Deus, queridos? O que é que tem mais valor para Deus? Nós, as plantas, os animais. O que é que tem valor para Deus, queridos? Somos nós, queridos. Eu e você. Nós temos um valor tão grande para Deus, querido. Então nós temos que aprender a confiar mais nele. Temos que aprender a acreditar mais em Deus e crer nas suas promessas. Tomar posse para nossas vidas, queridos, porque a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer, queridos. Amém, meus amados? Amém, queridos? Amém. Então, queridos, não podemos baixar guarda. Eu recebo várias ligações, querido. Pessoal de Santarém liga,
perguntando e aquilo, mas todo dia, converso, explico, eu dou como que eu penso, como que eu vejo, né? Sobre essa pandemia. Eu sei que não é fácil, para as pessoas já perderam parentes, essa pandemia, querido, eu sei que não é fácil. Eu também já perdi uma irmã, lá que ela morava em Belém, em Santarém, mas perdi quantas pessoas. E às vezes, irmãos, quando alguém está doente, da sua família, um exemplo só, queridos, a gente vai orar preocupado, queridos. Agora a minha pergunta: Deus ouve uma oração de alguém preocupado? Eu creio que ouve, porque Deus ouve todas as coisas. Mas tem a resposta imediata? Talvez não, querido. Porque a pessoa já está orando de um jeito preocupado, querido. Eu vou te falar uma coisa, irmãos. Quando a pessoa não tem recursos financeiros, surge uma situação na família, uma enfermidade, vamos pegar esse exemplo aqui, e a pessoa não tem condições financeiras de levar aquela esposa, aquele filho, aquela filha para um hospital. O que geralmente a pessoa faz, querido? Ela ora, querido, ela busca Deus, e todas as vezes que a pessoa clamou ao Senhor, Ele deu a cura, Ele deu a resposta, querido. Mas o que acontece às vezes? A pessoa vai melhorando, adquire um plano de saúde, e alguém adoeceu, o que a pessoa faz hoje, queridos? Leva para o médico, leva para o hospital. Não que seja errado fazer isso, mas a confiança, querido, às vezes muda. Às vezes Deus quer fazer o milagre, querido. Às vezes Deus quer operar o milagre através das nossas vidas, através da oração, do poder de Deus que quebra todo o jugo, que toda doença tem que cair por terra diante desse que tem todo o poder nos céus e na terra, que é o Senhor Jesus, queridos. Então, para que viver preocupado, queridos? No livro de Salmos 139, versículo 4, fala que nem saiu dos lábios as palavras, mas o Senhor as conhece, querido. Interessante, irmãos, porque Deus conhece todas as coisas. Em Salmos também 37, versículos 4 e 5, fala o seguinte: deleita-te também no Senhor, e te concederás os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará, querido. Entregar o caminho a Deus. Você sabia que muitas vezes, irmãos, a gente nem se preocupa com isso? Estou dizendo, às vezes a pessoa acorda, que vai trabalhar, acorda já pensando no horário, em momento a pessoa para, até dirigindo ou indo para o trabalho, de colocar Deus, querido, reconhecer Deus no seu caminho, para que Deus possa abençoar aquele dia, para que Deus possa abençoar aquele momento, para que Deus possa abençoar aquela viagem. Às vezes, irmão, nós nem consultamos a Deus, queridos. O que Deus quer de nós, queridos? Que nós venhamos a colocar as nossas vidas diante de Deus. Deus sabe o que você precisa? Sim, querido. Deus sabe do que eu preciso? Sim. Mas o que está faltando então, queridos? É a gente, querido, ir para Deus. Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer ouvir as nossas palavras, queridos. E olha aqui, irmãos, em 1 Pedro,
capítulo 5, versículo 6 capítulo 5, versículo 6 e 7. Fala o seguinte, a palavra de Deus: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de quem? De nós, queridos. Tem cuidado de você. O que a Bíblia está falando, irmãos? Que nós temos que lançar sobre o Senhor todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de cada um de nós, queridos. Isso é poderoso, irmãos. Isso é tremendo. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Abra a sua Bíblia para o livro de Filipenses. Fala o seguinte, a palavra de Deus: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então está falando de quê, queridos? Que não andeis ansiosos novamente, preocupados, mas que em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus pelas vossas petições. Ele vai falando aqui, querido, petições, orações, súplica e com ações de graças, queridos. O que seria isso, irmãos? Você sabia que petições quer dizer que você vai pedir algo de Deus? O que você está precisando? O que você quer que Deus faça na sua vida, na sua família, no seu trabalho? Não sei, mas Deus quer que você peça, queridos, através da oração. A oração é orar mesmo, queridos. Suplicar é suplicar mesmo. E com ações de graças, depois que você fez todos esses pontos, querido, depois que você colocou tudo diante de Deus, é levantar mãos aos céus e começar a agradecer, e no mundo espiritual começar a visualizar tudo aquilo que Deus tem para você, querido, que tem para nós. Então, queridos, o que nós precisamos? Às vezes, reconhecer que nós temos falhado, queridos. Nós temos que ter, querido, lá em Romanos 12 fala que nós temos que ser pacientes na tribulação, na luta, na dificuldade, e na oração perseverante, querido. Tem que ter paciência. Ah, mas esse ano foi difícil. Eu tinha um objetivo, era comprar um carro, uma casa, eu não sei qual era o seu objetivo, não deu certo, mas tenha paciência, que no tempo de Deus a sua bênção vai chegar em nome de Jesus. Tenha paciência, queridos, e seja perseverante na oração, querido. Você tem orado? Que dia a pastora Raimunda falou sobre isso aqui, né? Orar, jejuar, ler a Bíblia, tirar um tempinho com Deus, querido. Você fala, é fácil, é uma luta, querido. Vocês conhecem o pastor Antônio Cirilo? Ele, uma vez falando lá em Santarém, pastor Gildo, uma reunião de pastores, que a maior dificuldade, a maior luta dele não era vencer os pecados, queridos. A maior dificuldade, não sei se vocês estavam lá nessa época, a pastora Raina, a maior dificuldade era ser fiel,
todos os dias na presença de Deus, querido. É uma luta, irmãos. Por isso que eu falei que Deus quer ouvir a nossa voz. Deus quer estender as mãos dele, os seus braços para nos socorrer. Mas nós temos feito o que é certo, querido. E mesmo a luta, a dificuldade, nós tiramos aquele tempinho para Deus. Ou queremos muitas vezes, através da oração, tentar, dobrar a mão de Deus, que através da oração faça aquilo que você quer, querido. Então Deus vem para nos socorrer, queridos. E seja paciente, seja perseverante, não ande preocupado não, queridos. Ande confiante em Deus, confie em Deus. Se anda desanimado, reanime-se novamente em Deus, queridos. Porque Ele é a nossa força, é a nossa bandeira, é a nossa vitória, é a nossa alegria, queridos. Eu te falo uma coisa aqui para vocês, e me conhece. Posso passar por lutas, por dificuldade que todo mundo passa, mas nunca você vai me ver, querido, falando, tenha misericórdia de mim não, queridos. Porque eu vejo Deus cuidando, querido, das nossas vidas. Vejo Deus movendo os céus para nos abençoar, queridos. Isso é confiança, querido. É acreditar em Deus. Quando nós temos essa confiança, Deus vai usar os irmãos da igreja, vai usar até a pessoa que não tem Deus para abençoar a tua vida, querido. Porque é Deus na história. Amém, meus amados? Amém, queridos? Vamos caminhar a cada dia confiante na palavra do Senhor. Deus quer que você tenha vitória, queridos. Servir ao Senhor com alegria, queridos. Servir ao Senhor, irmãos, é servir com alegria, irmãos. Servir a Deus que eu estou me referindo em buscar o Senhor. Porque as pessoas podem viver uma vida, querido, no dia a dia, com luta, com dificuldade, fechando a cara, para o irmão saber que você está passando por uma luta, por uma dificuldade. Mas você tem que passar isso confiando em Deus. Claro que falar para o discipulador, para o pastor, para orar por você, para te abençoar, que você possa passar aquela tempestade logo, logo. Mas você tem que passar com alegria, sabendo, querido, que Deus é fiel para nos socorrer. E a Bíblia fala que nós devemos sempre, Filipenses 4:4, alegrar sempre no Senhor, passando lutas, dificuldades, alegre-se do Senhor, queridos, porque Ele pode, no estalar de dedos, num piscar de olhos, fazer o seu milagre acontecer, querido. Estava lembrando aqui de uma história, não sei se a pastora Raila em Santarém lembra, de um jovem, Oswaldo, lembra do Oswaldo? Muito dedicado a Jesus, queridos. Vou terminar com essa ilustração, com essa história verdadeira. Esse jovem, irmãos, trabalhava no acolhimento, bem dedicado, acho que setor naquela época. Então, por uma razão ou outra, ele desviou um pouco dos caminhos do Senhor. Ele vinha às 5 da manhã de uma festa, provavelmente bêbado. E lá em Santarém tem uma festa, uma casa de festa chamado Signos. E bem em frente a Maria, do lado daqui tinha aqueles caminhão de ferro que carrega gás, as botijas, parado. E ele veio, irmãos, e bateu. Lembra, pastora, disso? E morreu na hora, querido. E a mãe dele me procura para mim fazer o culto fúnebre. E quando eu cheguei na casa daquela senhora, esqueci o nome daquela senhora agora. Quando eu cheguei lá, ela pegou, me
chorando, irmãos. Quem já viu, né? Uma morte dessa. Ela pegou pelo meu braço, me levou mais de uma mangueira, chorando, pastora Rai. E falou assim para mim: pastor, preocupada. Pastor, eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu quero que o senhor me dê a resposta, por favor. Muito chorando. Eu falei: sim, querida, diga. Eu quero lhe fazer uma pergunta, pastor. O meu filho, ele foi salvo? Sim ou não? Me indica, me responda. Agora imagine, querido. E eu creio que Deus me iluminou naquele momento, que eu falei para ela o seguinte: olha, irmã, vamos crer que sim, porque ele serviu a Deus, ele fez algo para Deus, e claro que morreu. Vamos crer que mesmo naqueles segundos ali, talvez bêbado ainda, mas falei para ela: vamos crer que dentro daqueles fração de segundo ou minutos antes de morrer, Deus deu a ele a oportunidade dele arrepender e ter seus pecados perdoados para poder ir para a glória. Eu falei para ela, porque, querido, eu não sabia, pastor, que responder para aquela mulher: não, foi para o inferno porque vinha bêbado e tal. Você não sabe, querido. Mas sabe o que eu vi, irmão? A preocupação daquela senhora, chorando como uma criança: pastor, me ajude, me dê uma palavra. E às vezes, irmãos, qual era a preocupação daquela senhora? Sabe se meu filho foi para o céu ou foi para o inferno? Eu sempre creio assim, que vamos crer que foi para o céu, né? Se não foi, já é ele Deus, mas se depender de nós, vamos crer desse jeito, que a pessoa alcançou a Deus, queridos. Vamos crer no melhor, queridos, das famílias. Vamos crer, irmãos, que Deus vai melhorar essa situação aqui no Brasil, dessa pandemia. Vamos crer que Deus vai abrir as portas. Eu sei que há muitas empresas no Brasil todo que fecharam, queridos, mas vamos crer que Deus vai trazer uma nova onda de bênção, de prosperidade, queridos. Vamos crer no melhor de cada um de nós, queridos. Amém, meus amados? Porque Deus espera essa atitude. Deus espera de nós essa fé, essa confiança, que tudo não vai dar certo, não, já deu certo para todos nós. Amém? Se você crê, diga amém. Então fique em pé, por favor, queridos. Eu quero terminar. Quero que a gente adore a Deus, queridos. O pastor Gil estava falando as coisas aqui, fiquei observando que nós temos que louvar a Deus pelas nossas vidas, queridos. Em todos esses problemas, em toda essa enfermidade do coronavírus, mas Deus tem nos sustentado, queridos. Deus tem nos abençoado, não somente nós, a nossa família. Deus tem acampado os seus anjos ao redor de cada um de nós, queridos. Por mais que você não veja, você não perceba, mas Deus jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar, queridos. Deus zela pelo seu povo, Deus ama os seus filhos, queridos. Nós temos tantas razões para levantar as mãos aos céus e adorar o Senhor, queridos, pela sua infinita misericórdia, infinita graça, querido. Quero que você mesmo, eu sei que os irmãos estão com a máscara, mas adore o Senhor, querido, pela sua vida, pela sua família, pelo seu emprego, sua casa, porque tudo isso é dádiva de Deus para você, para mim, para você, querido. E mesmo a luta, Deus tem nos sustentado com saúde, querido. Aleluia.
ao que está sendo. Oh Espírito Santo de Deus, traga sobre cada um de nós a luz da tua palavra, Senhor. Que nós venhamos, meu Deus, a cada dia ter um coração grato, de te adorar, de te louvar pela tua bondade, pelo teu amor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigado, Jesus. Nós te amamos, nós te adoramos nessa noite. Nós declaramos que o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Nas tuas mãos está o querer, o realizar de todas as coisas. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas nossas vidas, pela nossa saúde, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, querido Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, és a razão do nosso viver, és a razão da nossa vida. Aleluia. Adora o Senhor, queridos. Leva as suas mãos aos céus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Rabalacheca Taramaracá. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo. Aleluia. Declare que Ele é poderoso na sua vida, na sua família, no seu trabalho. Ele é poderoso para manter você de pé. Aleluia. Ele é poderoso para derramar chuva de bênção na sua vida. Ele tem guardado você. Aleluia. Somos gratos a Ti, Jesus, por essa noite, por esse momento. Aleluia. Glória a Deus. Declara que Ele é poderoso, que Ele é tremendo, que Ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor vive, porque o Senhor reina. Eu posso crer no amanhã, dias de bênção, de vitória para a tua igreja, para o teu povo. Aleluia, porque tu és poderoso. Aleluia. Louvado seja o teu santo e poderoso nome. Aleluia. Obrigado, Jesus.